Psicologia e religião. Eu sou o pastor Ronilson Lopes, sou pastor e psicólogo. No vídeo de hoje vamos falar sobre dependência química, drogas e os seus efeitos no organismo. Vamos ver a contribuição da psicologia e a contribuição da religião no tratamento do dependente químico. Eu quero iniciar então com uma pergunta. Presta atenção, a psicologia pode considerar a religião como contribuinte no processo de recuperação de dependentes químicos? É uma boa pergunta, não é? Acredita-se que a metodologia mais adequada para desenvolver essa análise é a comparação entre algumas das orientações religiosas e psicológicas mais reconhecidas na tentativa de entender as semelhanças dos processos. Pois bem, esse questionamento ele ocorre devido ao fato de que a dependência química é uma realidade conflituosa na modernidade tardia, não apenas em grupos específicos, mas em toda a sociedade, inclusive dentro da igreja. Então, devido à compaixão dos líderes religiosos que oferecem uma intervenção e apoio aos dependentes químicos, através de casas de recuperação que são mantidas até mesmo pela própria igreja. Lidar com o dependente e ajudá-lo a resolver os seus problemas de adequação e sentido para a vida, não é tarefa fácil, não é verdade? Sem a contribuição da psicologia e da religião, torna-se ainda mais difícil. Deus conhece os pensamentos da mente. Os nossos pensamentos e nossas intenções podem tornar nossas ações puras ou impuras. Mas quando renovamos a mente, ficamos mais cheios da graça e das bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele disse o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, percebe-se que em alguns grupos religiosos, o dependente químico ele é visto como alguém possesso, e que precisa apenas aceitar ou afirmar-se convertido a determinada religião para ser liberto do mal e, em consequência, ficar livre das drogas. Sabemos que não é tão fácil assim, não é tão simples assim. É preciso manter-se focado o tempo todo na fé e ter um acompanhamento mais de perto, pois fora do ambiente do culto, a pessoa se sentirá sozinha, e aí que vai precisar de alguém para estar com ela. E sem este acompanhamento ou apoio, ele volta ao uso das drogas como um agravante. A cobrança, então, da comunidade religiosa, ela é mais acirrada. A pessoa passa a ser vista como alguém que ainda não foi liberto e precisa de oração. Ou como uma pessoa que despreza o poder divino, o poder de Deus, que foi manifestado sobre ela. A igreja passa a ter uma maneira errada de perceber a pessoa viciada e então acaba prejudicando o verdadeiro processo de ajuda e crescimento que essa pessoa necessita. Pois bem, no entanto, pode-se dizer que há uma necessidade de um trabalho contínuo, um acompanhamento que produzirá uma compreensão real da dependência química e também das limitações próprias, bem como da busca por conhecimento pessoal e autovalorização. A palavra de Deus fala assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. É preciso ter um olhar mais apurado através de profissionais que terão uma sensibilidade no tratar o dependente químico como um ser humano fragilizado em questões psicológicas, em questões sociais, orgânicas e também, claro, espirituais. Fragilidade essa que o leva a ações de fuga da realidade e de busca de sentido para viver nas drogas. Mas os efeitos de diversas drogas contribuem para que a pessoa permaneça preso num círculo vicioso que gira em torno da ausência e busca de prazer e sentido para a vida, de modo que essa fuga ou busca nunca terminam. Uma pessoa que está presa nas drogas, ela vive uma situação de vazio existencial que o induz à busca por um sentido de vida que lhe dê forças para suportar as adversidades deste mundo. Finalmente, como a Bíblia está escrito, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Em busca de sentido na vida, faz com que a pessoa encontre e experimente substâncias químicas que, inicialmente, respondem à busca desorientada por prazer e uma falsa segurança. Mas, infelizmente, posteriormente ele fica fragilizado emocionalmente, tornando-o mais suscetível à dependência química. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os fatores de risco para o uso de drogas são a falta de informação acerca dos efeitos das drogas, as enfermidades em gerais, insatisfação com a vida, personalidade fraca e fácil acesso às drogas. Pessoas que se tornam usuários de drogas são geralmente pessoas que não conseguem administrar bem as circunstâncias de conflito, pressão ou rejeição naturais e reconhecimento social. Pessoas que não têm ou não sabem como se manter diante das dificuldades recorrem a substâncias químicas que, na busca de esperança e de encontrar um momento de estabilidade e segurança, que mesmo sendo ilusória, causará a sensação de alívio que ele deseja. Infelizmente, não é? Desta forma, a fé faz com que a pessoa sinta que ela não está sozinha. O salmista diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 121, versículo 2. O que, na verdade, ele quer é conquistar status e reconhecimento, seja social ou familiar, através da aquisição de bens, mesmo que, por meio disso, aconteçam perdas significativas no desenvolvimento de relações profundas e verdadeiras, seja com as pessoas ou até mesmo com Deus. Dessa forma, então, é sabido que drogas são substâncias naturais ou sintéticas e elas agem diretamente no organismo, modificando suas funções e proporcionando prazer momentâneo. É algo muito passageiro, efêmero. Considerando que a variedade de drogas que se tem hoje, as informações é muito ampla. Destaco aqui então as mais comuns que dão início a este mundo devastador, o mundo das drogas.
As drogas geralmente são classificadas como narcóticos, depressores do sistema nervoso central, estimulantes e alucinógenos, e outros tópicos mais. Os narcóticos, como a morfina, o ópio e a heroína. Os alucinógenos mais conhecidos são o LSD, a mescalina, a cannabis, mais conhecida como maconha ou marihuana. Não é? E vamos ver então, vejam os efeitos dessas drogas no organismo nesses vídeos que eu separei para você.
A abordagem da psicologia e da religião, ou seja, da fé, tem muito contribuído para a recuperação daquele que reconhece que realmente precisa de ajuda. É necessário reconhecer. As abordagens são diversas e peculiares em cada área do saber, tanto na psicologia quanto nas comunidades terapêuticas religiosas. No campo da psicologia, são muitas as abordagens existentes para tratamentos de conflitos. Há aquelas em que o cunho está mais voltada para o autoconhecimento do sujeito, os seus traumas e conflitos internos. Existem aquelas que trabalham com as crises e as repercussões no momento. As abordagens que mais se encaixam para o tratamento do usuário de drogas são 4. Abordagem fenomenológica, abordagem humanista, abordagem sistêmica e abordagem cognitiva comportamental ou cognitivo comportamental. A psicologia e a religião é como um caminho terapêutico para o dependente químico. O acompanhamento terapêutico religioso, ele baseia-se no processo de mediação realizado por um conselheiro, que neste caso ele exerce a função de terapeuta religioso, ou pastor, ou um missionário, ou um obreiro daquela casa, no sentido de cuidar, de servir e também levar a pessoa a render-se a um culto a Deus. Ou seja, o terapeuta religioso não é responsável pela cura, e sim a sua fé em Deus que cura, a fé do paciente. O terapeuta religioso é quem facilita a relação entre Deus e a pessoa necessitada. Seja por meio de orações, de orientações, de imposição de limites, ou simplesmente pelo direcionamento para que o necessitado caminhe em direção àquele que tem o poder de curar, que é Deus. Algumas linhas de aconselhamento relacionam propositalmente ou não a Bíblia ou princípios morais do cristianismo, com linhas psicológicas específicas, tais como, vamos ver, a psicanálise e a cura interior. A psicanálise é uma metodologia desenvolvida por Freud, que considera como essencial compreender o inconsciente do indivíduo e integrá-lo ao consciente. Vamos ver a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A cura interior é uma metodologia cristã que afirma a cura por meio de uma volta ao lembrar o passado, que está relacionado com a cura das memórias, ou cura da árvore genealógica, ou a cura de suas raízes emocionais, que eu trabalho aqui no meu consultório. Ambas as linhas de orientação conduzem o indivíduo a olhar para dentro de si, com 2 objetivos. Primeiro, compreender-se a si mesmo e buscar forças internas para continuar vivendo. A relação geral entre os processos, vamos dizer assim, de modo geral, o acompanhamento religioso se apresenta como aconselhamento pastoral, porque tem como princípio a comunicação da palavra de Deus, a Bíblia, não é? Assim, difere-se de perspectivas como a psicanálise ou qualquer outra linha psicológica. O que difere é a palavra de Deus. No entanto, tem como objetivo ajudar as pessoas a se ajustarem o melhor de si mesma no seu ambiente, é claro. E essa ajuda pode ocorrer individualmente, em família ou em grupos afins, com ambiente estruturado e programas de autoconhecimento,
com vistas à superação de crises. Então, este é um momento de acompanhamento, não é? Como vocês perceberam, é possível realizar o processo terapêutico em parceria dos saberes da psicologia e também da religião, que vai visar o bem-estar emocional e físico do indivíduo, aquele que está em busca de uma situação segura para caminhar em direção à maturidade e se libertar das suas dificuldades. Por fim, será necessário também uma abordagem familiar para que haja resultado satisfatório na recuperação do indivíduo dependente químico. A família é muito importante se envolver no processo. A terapia familiar, ela é centrada na família e tem como foco do terapeuta não o problema em si, mas o foco está na pessoa. A pessoa, nessa perspectiva, é ao mesmo tempo o centro e um dos polos de cada uma das relações familiares, ou seja, as vivências expressas de cada pessoa envolvida no processo terapêutico. Isso é muito importante a família se ajustar. A terapia, então, ela é centrada no sistema familiar e não em cada indivíduo que compõe a família. Por isso, então, acredita-se ser impossível entender o funcionamento de uma família apenas conhecendo uma de suas partes. Não é possível. A proposta, então, é auxiliar a família na compreensão de que as dificuldades devem ser aceitas e trabalhadas pela família. Bom, podemos perceber essa constante vivência que leva à compreensão e a compreensão que vai levar à vivência. Isso irá, de uma forma, trazer uma estrutura, segurança para que o indivíduo não tenha necessidade futura de buscar refúgio em substâncias que produzem um alívio passageiro das sensações, sem contudo resolver o verdadeiro problema. Que Deus, através da ciência, da psicologia e da sua palavra, possa nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Como anda a sua fé? Uma fé enfraquecida, inoperante, adormecida, geralmente gera pessoas que se deixam dominar por sentimentos negativos, que levam às ações negativas e que levam a resultados negativos. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Quando a Bíblia ensina que tudo é possível ao que crê, ela não está brincando, mas revelando algo poderoso pelo qual devemos trabalhar, que é a nossa fé. Então Deus te convida a entregar-se a Ele os seus problemas, quando Ele diz em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com as minhas destras fiéis, com as minhas mãos fiéis. Você duvida que isso é possível? Então, experimente. Que possamos acreditar no poder da ciência, da psicologia e no poder de Deus. Eu desejo a você sucesso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.